coração, Betel FM. Debates Betel. Debates Betel. Apresentação: Porcino Filho. Atenção, ouvinte. As opiniões aqui emitidas são de inteira responsabilidade dos senhores debatedores, não expressando a opinião desta emissora. Comunicando, Pastor Fábio Oliveira. Muito boa tarde a todos vocês, ouvintes da Rádio Betel FM, Rádio do Coração de Deus para o seu coração. Hoje, segunda-feira, abrindo mais uma semana, segunda-feira, dia 14 de janeiro do ano de 2019. Estamos aqui já com eles, com a mesa de primeira, já recebendo aqui os nossos convidados de hoje. Hoje o debate promete que aqueles temas polêmicos, aqueles temas que os nossos ouvintes Betel gostam. E você que está nos ouvindo pela madrugada, seja muito bem-vindo. Você que está aí ouvindo a nossa reprise também da tarde, também seja bem-vindo. Que Deus abençoe a todos vocês. E vamos agora às nossas apresentações, a nossa mesa de segunda-feira, célebre de sempre, né? Estamos aqui com ele. Vou começar hoje daqui para cá. Isso, Flávio França. Pastor Flávio, tudo bem, Pastor Flávio? Inverteu a ordem hoje, começou pelo fim, porque os últimos serão os primeiros. Aí, tá vendo? Filosofei. Aí, glória a Deus. Flávio hoje tá bem pastoral, hein? Não, eu tô muito feliz. Estou muito feliz, porque o assassino já colocou os pés em casa, quer dizer, na casa dele, na Itália. Sim. Saiu direto da Bolívia, non-stop para a Itália, e já vai cumprir o resto da sua vida, espero que dure muito na cadeia. Porque esse miserável que passou pelo Brasil e pela caneta de um criminoso que hoje está preso em Curitiba, foi dado férias permanentes no Brasil para ele, para esse assassino internacional chamado Cesare Battisti. E agora vergonha para o Brasil, sabe, Fábio? Muita vergonha. Eu estava ouvindo duas vezes. Primeiro, que a Polícia Federal deixou ele fugir. Segundo, que, conforme disse o Camarote ontem na Globo News, a Itália preferiu levar ele direto da Bolívia para casa, de volta para o lar, evitando de passar pelo Brasil e ter alguma manobra jurídica aqui, de última hora, para você ver a imagem, como que o S conseguiu destruir a imagem da justiça brasileira. Totalmente. Então aqui a gente nunca sabe como será o amanhã. Porque o medo hoje da história terminar em pizza foi tão grande. Sim, que preferiu levar ele direto. Por que arriscar em fazer uma escala no Brasil? Apareceu um habeas corpus preventivo de última hora, que segurasse o bandido aqui mais um tempo. Então você vê o descrédito da justiça brasileira, que nunca foi muito acreditada, mas o STF conseguiu destruir o pouco de credibilidade que havia na justiça brasileira. Isso tem a ver com o nosso tema de hoje, por incrível que pareça. Então você vê, é uma vergonha para a justiça. Eu não me sinto envergonhado como brasileiro, não. Eu acho que quem deve estar sendo envergonhado são eles, juízes, desembargadores, ministros, eles sim, que tomam decisões ao sabor dos acontecimentos, porque a gente sabe que parte desse STF, nomeado pelo PT, eles estão lá, Toffoli, Lewandowski, para ser cão de guarda dos interesses do PT. Então, é uma vergonha isso. E para eles, para mim não, eu não me sinto nem um pouco envergonhado com isso, não faço parte dessa laia, dessa corja. Mas, assim, para eles é uma vergonha porque eles conseguem destruir a credibilidade da justiça brasileira. Em toda hora está mudando uma decisão. É isso aí. É desse jeito, né? Eles acham que por baixo dos panos vão conseguir fazer muitas coisas e tal, mas só que o povo brasileiro não está mais dormindo, ninguém está cochilando mais. Existe uma coisa chamada hoje em dia, a internet, redes sociais, as TVs, câmaras, senados da vida que estão aí transmitindo tudo 24 horas por dia, para todo mundo ficar atento e saber o que está acontecendo no nosso país, né? Verdade. Estamos aqui com ele, pastor Júlio. E aí? Pastor Júlio Alves. Santos. Pastor Júlio Santos. Isso, mexendo com ele aqui, ó. É isso. Júlio Santos para Júlio Alves é assim uma diferença gritante, né? Não muda muito não, mas... Gente, é um prazer estar aqui novamente com o Fábio, aqui, colegas da mesa. Quero mandar para os ouvintes, todos em especial, para alguns ouvintes lá da nossa igreja, da PIB do Anil, irmã Margarida, que está sempre ouvindo, irmã Elza,
irmã, agora eu esqueci, meu Deus, o nome dela. Todas as irmãs da igreja. As irmãs, mas tem uma irmã que está sempre falando, pastor, te ouvi lá. Mas um beijo para você também, tá? É um prazer estar aqui novamente, pastor Fábio. Um grande abraço, pastor Júlio Santos. É uma piada interna aqui nossa da rádio, né? E estamos aqui com ele, Ítalo Félix. Tudo bom, Ítalo? Tudo bem, boa tarde. Boa tarde. A todos. Hoje a gente tirou o boné. Hoje eu tô sem boné hoje. Porque tá voltando a nascer cabelo aí, não tem Ah, cabelo, entendi. Entendeu? Porque tem cicatriz na cabeça não, aí. pior que não tem não, mas fui eu Ah, que raspei tudo mesmo. No isso. final do ano eu falei, já que né, na virada de ano sabe querem de tudo nada, novo, inocente. eu vou ter também Isso. cabelo novo, E- tudo novo. Tudo novo. Tudo novo. Ah, então, as coisas velhas se passaram, não esqueci que se fez, não. Nada disso, Azeitona. Tá querendo confundir Azeitona, o rapaz? não que sou é isso? pessoalista, né, Azeitona? Que é isso? Pô, menos petista, menos ainda. Não é porque ele raspou a botar a cabeça. vinheta É o dessa pessoal comigo? lá da Papuda também gosta de Pô. raspar a cabeça, né? Pô. É Papuda, não é Papuda? Que raspa a Botar cabeça? uma vinheta dessa comigo, pô, é até sacanagem da tua parte. O me Eike Batista, quando sacanear. fala assim, ó, vou passar, é cabelo ou não é? É porque você pera não aí, deixou pera- os pera aí que eu vou cinquentinhos dele tirar. lá. Pô, é, verdade. Se você tivesse deixado os cinquentinhos dele lá, ele não tinha feito essa trollagem contigo hoje. Tá na lista negra, hein, Azeitona? Só estamos te observando, Deus está vendo. Bom, vamos começar os nossos trabalhos de hoje. O tema de hoje é aqueles temas que a gente já sabe que dá o que falar e todo mundo sempre está no olho do furacão. O tema justamente nosso aqui do debate é esse. Toffoli derruba a decisão de Marco Aurélio e eleição, melhor dizendo, no Senado será secreta. Pergunta do dia. E aí, você acha que o povo brasileiro sempre sai prejudicado quando a votação é secreta? Sim ou não? Eu tô com ela direto da redação. Bárbara Leal, muito boa tarde. Boa tarde. Senha do dia. A senha de hoje é Atos, capítulo 10, versículo 36. Isso mesmo, Atos 10:36, você pode participar aqui, deixando a sua opinião. Vou repetir a pergunta para vocês. Você acha que o povo brasileiro sempre sai prejudicado quando essas votações no Senado, Câmara dos Deputados, essas votações são aquelas votações secretas que ninguém sabe, na calada da madrugada, e geralmente vem um assunto sempre à baila na mídia, que vira cortina de fumaça. A cortina de fumaça atual, que eu considero, é aquela história da ministra Damares, menino veste rosa, azul, e aí todo mundo vai para a rede social, fica discutindo, brigando, enquanto isso eles estão votando na calada da noite, ninguém está vendo, ninguém está sabendo de nada. Você acha que o povo brasileiro sempre é prejudicado? Essa galera é corporativista, sempre estão ali se protegendo. A gente vai conversar sobre tudo isso aqui no debate de hoje. Tem telefone, Azeitona? 2447-0773. E aí, minha gente, você quer mandar aquele áudio pra gente pelo WhatsApp de até 1 minuto? Gente, você faz parte. Então, WhatsApp. Betel 21 986666606. Além do WhatsApp, nós temos as mídias sociais. Mídias sociais. Acompanhe a Betel FM. Facebook.com Betel 987. E no Insta. Betel 987. Betel 987. Oh, yes! Oh, yes! E nós estamos aqui com a live do Facebook. Vamos mandar aquele alô pro pessoal do Face, pessoal que curte o nosso debate. Olha as visualizações aí, ó. Pessoal tá curtindo. Entre em contato com a gente, compartilhe a nossa live, porque você faz parte dessa engrenagem e nós gostamos muito quando você tá aí do outro lado, tá ok? Vamos começar os nossos trabalhos. Vou começar com ele. Ítalo Félix, e aí, o povo brasileiro sempre sai prejudicado com essas votações? Mas sempre foi assim, nunca foi diferente. Desde quando eles fazem algo para beneficiar o povo? Nunca foi diferente. Agora, eu acho que, né, o Marco Aurélio tomou até essa decisão, né, da iniciativa da eleição não ser secreta, né, para tentar desfazer, né, para tentar apagar aquela borracha, fazer antes, né, da soltura, né, do senhor Luiz Inácio Lula da Silva, correto? Então ele tomou essa decisão, né, hipocritamente, sabendo que o Toffoli, né, iria vetar, né? Ele não fez isso, não foi de bom coração. Não, ele fez isso para tentar, né, demagogamente dizendo, né, encobrir, né, o crime que ele queria cometer. E
o Toffoli. Não podia se esperar menos, nada me assusta, né? Você pode ver que no dia da posse do presidente a cara dele era de enterro, né? Porque na verdade ele não queria, eles não queriam Jair Messias Bolsonaro como presidente, eles queriam o Haddad, até porque eles estão a serviços do PT, Lewandowski, toda a cúpula, e mais uma vez, né, para prejudicar o povo brasileiro, porque a gente sabe que a votação aberta, ela deixa muito claro quem vai votar no Renan Calheiros, que hoje é o principal foco, é quem a gente não quer que esteja lá, né? E ele sabe que essa votação aberta não dá o poder ao povo de cobrar dos seus deputados em quem eles votaram. E, na verdade, ele está fazendo isso como uma manobra política, né, com a verdadeira intenção, nós sabemos, pelos bastidores, é tentar atrapalhar o governo do Bolsonaro. Até né, porque, Ítalo, o povo brasileiro está cansado dessas repetições, essas pessoas que não saem nunca do poder, Exato. nunca saem das Exato, cadeiras. eles sabem que se o Renan Calheiros, então eles vão fazer de tudo para atrapalhar o governo do Bolsonaro. Agora, o outro novo candidato é o Marcelo Freixo. Né? Ele também é candidato. Olha, eu não sei o que é pior. Aí tem o Maia. Aí você analisa um panorama, né? O nhonho. Você fala assim: caramba, não é possível. Aí parece que o Kim Kataguiri, agora do DEM, também se candidatou para o Senado. Eu vejo boa expectativa, porque o Major Olímpio de São Paulo vai ser senador, um dos mais eleitos de São Paulo. Ele vai, né? Um dos senadores mais eleitos do Brasil, dizendo, ele vai para o Senado. Agora, é aguardar, eu esperar essa decisão ser derrubada, acontecer alguma coisa, para a votação ser aberta, para o povo brasileiro poder fiscalizar, que esse é o nosso papel. Sim. E aí, Júlio Santos? Eu, na verdade, esse tema é um tema que, de repente, para os colegas fica muito mais claro, mas eu estava pensando aqui com os meus botões, e realmente, assim, de pronto, a ideia de ser aberta nos transmite a ideia de que vai ser melhor, e tanto que a pergunta já é até, né, deixa claro que na maioria das decisões desses políticos, e que muitas vezes é um conluio, na verdade, tem o Poder Judiciário, a gente sabe que há esse intercâmbio, não é? Às vezes que nos dá realmente repulsa, mas a gente sabe que toda vez que acontece isso, quando cai liminar, a gente vê que a intenção é eles se ajudarem, mas eu sinceramente eu tenho dúvidas se a votação aberta é melhor do que a secreta, porque na medida em que a gente tem os tais mensalões lá, essa coisa toda, se o senador ele pode votar no escrutínio secreto, ele pode ter uma maior autonomia. Eu, sinceramente, eu fico na dúvida, né? O que é melhor, o que é pior. Mas na medida em que vem da onde vem, apesar da gente estar num tempo de transição aí, do Senado também, né? Parte, né? Dos senadores trocaram. É isso mesmo, Flávio. Parte dos senadores, outra parte ainda continua, né? Porque parece que o mandato deles é diferenciado. Então eu tenho dúvida, sinceramente, né? O que é melhor? O que a gente sempre observa que essas decisões, mesmo vindo do judiciário, que a gente esperava uma isenção bem maior, geralmente é conluio, é realmente para um favorecer o outro. Agora, quanto a essa questão, se é melhor ou pior, eu tenho minhas dúvidas, sinceramente. Essa questão que você está colocando da votação aberta é perigosa, por quê? Porque muitos deles querem plateia. Isso aí. E eles gostam de fazer e dar o seu show e o seu espetáculo. A gente viu aquela votação. Eu acho que até para comprar um voto, vamos partir desse pressuposto como se isso acontecesse aqui no Brasil, né? Não, olha, isso nunca aconteceu. Porque é aberto com essa porra, quer dizer, eu comprei, né, paguei o cara e o cara. Poxa, olha, vou te falar uma coisa, isso é até uma calúnia da sua parte. Eu posso ser até processado aqui, a Polícia Federal pode estar na porta ali e me levar, porque eu posso estar realizando um ato aqui, como disse lá o general, de lesa pátria. Mas, enfim, né, a partir do pressuposto que alguém possa vender o seu voto, fica mais fácil essa venda numa votação aberta. Eu acho que até a votação no nosso sistema do voto, né, geral, ele é escrutínio secreto justamente para não ter, né?
É para o cara não acessar e falar assim, pô, te dei 1 quilo de arroz e vou ver lá se você votou em mim. Então, sinceramente, eu tenho dúvidas, né? Se realmente o que é melhor, se é secreto, na verdade, né? O que seria bem melhor a gente ter realmente políticos que tivessem a vergonha na cara e que pudessem honrar o cargo, né? E a transparência, seja né? no secreto ou no aberto, mas eu tenho essa dúvida. A transparência que é importante. Flávio França. Com relação à pergunta do dia, Sim. eu acho sim que o voto secreto prejudica os interesses Da da população. população. Mas eu sou a favor do que o ministro fez. Não Meu Deus do céu, faltou tudo agora. Não o que o Marco Aurélio fez, Marco Aurélio. obrigando que o voto seja aberto, mas o que o Toffoli fez. E vou explicar por quê. Parece contraditório ser a favor de uma coisa e de outra ao mesmo tempo, como se elas estivessem se contrapondo uma à outra. Eu sou a favor que o voto seja aberto, porque é o princípio, na norma esculpida no artigo 37 da Constituição, Sim. da publicidade dos atos administrativos. Então, em princípio, todo ato administrativo deve ser público, a não ser, por óbvio, aqueles que seja necessário o sigilo. Certo. Tipo a investigação criminal realizada pela polícia e tal, aquilo tem o seu sigilo. Mas, então, nesse sentido, o ato administrativo deve ser, sempre que possível, público, justamente para que haja o controle sobre ele. Ou, pelo menos, se não o controle, mas você ter como eu diria, a informação de como se deu, como ocorreu. Né? Porque a publicidade vai permitir que você acompanhe. Enquanto que o ato secreto, o ato privativo, né? O voto secreto, não deixa. Eu acho que o voto secreto mesmo, só esse que o povo vota regularmente a cada 2 anos. Então, nesse sentido, eu acho que traz prejuízo, sim, porque pode permitir alianças espúrias que teriam a vergonha de fazer isso se fossem as claras, né? Como pecado. Pecado normalmente é algo solitário. Totalmente. Né? Ninguém peca, em princípio, em público e assina recibo, não é? Então, quer dizer, essa questão da publicidade eu acho importante. Mas, por um outro lado, eu acho que o Toffoli está certo em revogar a decisão do Marco Aurélio para que a eleição para a mesa do Senado seja por voto secreto. E por que eu acho isso? Porque isso faz parte do regimento do próprio Senado. E é uma interferência de um poder sobre o outro. E o Poder Judiciário interfere demais por uma coisa chamada ativismo judicial. Certo. Na fraqueza do Legislativo e do Executivo, o Judiciário chamou para si tomar decisões que pertencem ao Poder Executivo e outras que pertencem ao Poder Legislativo. Como, por exemplo, primeiro veio a liminar e depois ele derrubou a própria liminar. O ministro, hoje está faltando todos os ministros para mim, o que é daqui do Rio, que eu esqueci, o mais cabeludo de todos, eu esqueci o ministro que é aqui do Rio, Luiz Fux, né? Luiz Fux derrubou a sua própria liminar, permitindo a prisão do Cesário Batista. É que me dá uma dúvida se aquele cabelo todo é dele. É dele. É dele porque eu já ouvi. Ah, sim. É dele, o cabelo é dele mesmo. Mas já puxou assim, fez assim, senhor, me dá licença. Eu não cheguei Dá a uma tanto. impressão que tem uma chinchila na cabeça. Mas assim, bom, eu olhei de pertinho. Mas eu tô perguntando isso para você pedir a receita a ele, Flávio. Não, eu hoje em dia, eu já acostumei a ser como sou, eu acho que eu não conseguiria mais ter cabelo, não. Eu tô no processo aí. Mas você tá chegando lá. Por inveja, você tá ficando parecido comigo, por inveja. Não, eu vi um vídeo desses aí na internet esses dias, um cara que bota agora um pó na cabeça, Sei. cheio de falha no cabelo. Aí ele bota um pó na cabeça e aí fica tudo preto. E vende aonde isso aí, Flávio? Não sei. tem um spray. Existe um spray, muito usado isso por artista e tal. É um spray que ele engrossa o cabelo. Quem usa é o Raul Gil. O Raul Gil, né? Aquilo ele usa. engrossa o cabelo Agora, e se preenche cair uma o espaço. chuva, o cara tá frito. Sim, não, não, e aquilo é por pouco tempo, né? Camisa vai ficar toda preta. Mas assim, bom, do salão de volta para a política. De volta para a política, né? Então, eu acho que a decisão do Toffoli foi correta. Como eu falava, o Luiz Fux permitiu a extradição, derrubando a própria liminar dele. O Cesário Batista só foi extraído porque ele derrubou a sua própria liminar. Porque ele disse o seguinte: compete ao Poder Executivo decidir se extradita ou não.
Então eu não devo ficar me interferindo numa decisão que é do presidente. Correto. O Poder Judiciário não tem que se meter nisso. De novo agora, se a questão está no regimento interno do Senado, o voto ser secreto, cabe a essa nova legislatura, que vai começar em fevereiro, mudar o próprio regimento. Olha, esse voto que até então era secreto, não vai mais ser secreto, como aconteceu na Câmara dos Deputados. Nós tivemos o impeachment, que todo mundo conheceu o voto de cada deputado, porque lá atrás, há alguns anos, acabou na Câmara o voto secreto. Isso tem que acontecer no Senado, mas isso tem que acontecer por decisão dos próprios senadores, através da pressão popular. Não por uma decisão, por uma canetada do ministro do STF. Porque a gente vive hoje uma situação muito perigosa. E isso vai ser um óbice muito grande para o governo Bolsonaro. A cada medida que ele tomar, um partido da oposição vai entrar com uma ADIM, uma ação direta de inconstitucionalidade, uma DPF, ação de descumprimento de preceito fundamental. Vai ter uma medida jurídica para tentar bloquear uma iniciativa do Executivo. Pode apostar. Porque já que a esquerda não vai ter maioria no Congresso, Congresso, Câmara e Senado, ela vai tentar ganhar no tapetão, através de decisões judiciais. Então, se amanhã o Bolsonaro vai tentar, e precisa, e vai ser com o apoio do Congresso, a reforma da Previdência. Aí, qualquer coisinha que a esquerda não gostar, vai entrar com uma ação judicial no STF. Sim. E aí o STF vai se meter, que não tem que se meter. Então, o Poder Judiciário se intromete demais, e especialmente o STF, porque um princípio constitucional é que os poderes são 3, harmônicos e independentes. Bom, isso está só lá para inglês ver, porque não há tanta harmonia entre eles e independência também não. Porque se toda hora o Poder Judiciário interfere no Legislativo e interfere no Executivo, ele está chamando para si tomar decisões que não competem a ele. Então, nesse sentido, eu estou falando isso tudo para explicar o porquê que eu concordo com a decisão do Toffoli. O Toffoli diz o seguinte: isso é um problema do Senado que tem que ser resolvido pelos senadores. Eu não tenho que me meter nisso porque eu não sou senador, eu sou ministro do STF. Certo. Em suma, foi isso que ele fez. A gente pode dizer que o Poder Judiciário, sobretudo o Supremo, ele é muito mais ratificador do que retificador. O que a gente vê é que eles tentam mudar, quer dizer, há algumas ações que vão na direção de uma mudança da lei, quando, pelo que a gente sabe, o Judiciário ele tem que fazer cumprir a lei. Não é ele isso? Deve cumprir a lei, Mesmo ele não que deve seja legislar. Olha, por exemplo, popular, né? o que o STF está querendo fazer? Ele está querendo permitir o aborto no Brasil. Aí já andaram fazendo audiências públicas. Por quê? Porque o ministro Barroso, que é daqui do Rio de Janeiro, ele é um cara comprometido, ele é um militante. O problema não é o sujeito ser juiz, é quando ele é um juiz militante. Que ele Parcial, né? Parcial, que ele está defendendo as causas. Por quê? Porque quando você vê o envolvimento do Barroso, né, ele já foi para a ONU a convite do Open Society, que, segundo o jornalista Reinaldo Azevedo, que ele é um homem ligado ao Open Society, que em português seria Sociedade Aberta, que é uma organização criada pelo George Soros, que é quem financia a esquerda no mundo todo, a esquerda e suas bandeiras. Então, ele já cansou de torcer essa discussão, dizendo que se homem engravidasse, a questão do aborto já estaria resolvida no Brasil. Ele faz campanha aberta a favor do aborto. Então, o STF, quem é que tem que decidir se vai haver uma abertura geral e irrestrita para o aborto? Quem tem que decidir isso é o Poder Legislativo, não é Executivo, não é nem o Poder Judiciário. É o Congresso que tem que decidir isso. Sim. Porque eles são representantes do povo. O povo já disse claramente que não quer liberação do aborto. Isso é pacífico em qualquer pesquisa que for feita. Até pelo Datafolha de São Paulo, se ele pesquisar, dá isso. É claro que lá a porcentagem é sempre menor, mas dá isso. E, no entanto, o STF,
como sabe que não vai haver iniciativa do Congresso para poder liberar geral, eles querem fazer isso no tapetão, com a justificativa que até 3 meses pode. É porque essa liberação do aborto, ela passa por vários caminhos, principalmente o caminho religioso. Que a gente vive num país, todo mundo diz que o Estado é laico. Mas a gente vive num país onde existem muitas pessoas cristãs, sendo católicas, evangélicas, espíritas que também não concordam com o aborto. Sim. E a gente tem a grande maioria da população é dessa forma. Ô, Fábio, olha só, o Estado é laico, mas ele não é ateu. Não. Porque a nossa sociedade, como qualquer uma, é uma sociedade religiosa. Não existe povo sem religião. Todo povo tem uma religião, seja ela qual for. Sim. Eu não estou falando cristã. Seja ela qual for, todo povo cultua algum tipo de divindade e a ela deve obediência, de um jeito ou de outro. Não existe sociedade não religiosa. Exato. E se a gente olhar até para o lado cultural, tanto é assim que o Brasil não é um estado, o Estado é laico, mas ele não é ateu, que nós temos um feriado para uma padroeira. Isso. Que todo mundo respeita. Padroeiro. Ué, mas o Estado não é laico? Então teria que terminar todos os feriados religiosos. E, no entanto, isso não acontece. Por quê? E aí não importa se você é católico, ou se você é evangélico, ou se você é espírita ou qualquer outra coisa. No dia da padroeira, para tudo. Por quê? Porque isso... o prejuízo é enorme para o país. O prejuízo é enorme, mas olha só, isso sai da esfera religiosa para entrar na esfera cultural do país. Aquilo passa a ser uma Gostei cultura. do fundo, gostei Você do vê, fundo. por exemplo, a questão de festa junina. Ele já entra no Noites Traiçoeiras. Olha só, festa junina era uma festa religiosa. Até um ateu participa de uma festa junina, porque aquilo para ele não tem nenhuma vinculação religiosa, tem uma vinculação cultural. Então é uma coisa que tem que ser preservada porque faz parte das nossas tradições e da nossa cultura. Exato. Então essa conversa fiada que o Estado é laico, ele é laico sim, mas ele não é ateu. Portanto, a gente respeita todos esses princípios religiosos. A discussão com relação ao aborto é uma discussão maior do que uma discussão religiosa, porque a pergunta é quando é que começa a vida? Isso. Se a vida começa na concepção ou se a vida começa quando o cérebro começa a funcionar, do embrião. Então, isso, Qual o nome dessa teoria? Isso é uma discussão científica, não é uma discussão religiosa. É quase aquela discussão. Nasceu o quê? Primeiro, o ovo ou a galinha? Pois é, mas o que importa para nós, que o direito civil garante os direitos do nascituro desde a concepção. Então, veja bem, se no direito civil é desde a concepção, eu não posso agora, no âmbito do direito criminal, dizer assim, mas só é gente depois de 3 meses. Exatamente. Antes de 3 meses não é gente, é uma massa informe que ainda está em formação. Eu não posso dizer isso, porque o direito dela está garantido antes dos 3 meses também. E se os direitos materiais, inclusive os direitos de herança, estão garantidos antes dos 3 meses, como não vai estar garantido o direito à vida, que é o maior dos direitos? Parabéns pela aula de direito. Então, veja bem, essa discussão... Tem claque? Essa discussão... Teoria concepcionista. Tá certo. Essa discussão com relação ao aborto, ela não se sustenta do ponto de vista religioso, se quiser chamar assim, não se sustenta do ponto de vista moral e muito menos do ponto de vista legal. Ela não se sustenta. Então, é inconcebível qualquer tentativa de liberação do aborto. Mas o STF quer. Por quê? Por causa do ativismo judicial. Eles se colocaram na posição de deuses de decidir o que é melhor para nós. E nós temos que aceitar aquilo que eles entendem que é melhor. Ítalo. Essa teoria que o Fábio falou, né, inclusive, né, até riram de mim na aula, porque eu falei, mas professora, mas ela já tem direito à pensão não gêneros alimentícios. A partir do momento que se constata, ela tem o direito, sim. Então, a questão é muito clara. Eles querem passar por cima da lei. Entendi. Agora, você quer ver uma coisa? Olha o perigo do STF legislar. Por que eu sou contra? Eu falei isso numa aula de sociologia jurídica. E o meu professor falou, mas alguém tem que fazer. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, vamos pegar todos os deputados federais que tem em Brasília, vamos mandar eles embora e esse dinheiro a gente aplica em outra coisa. Porque deputado federal serve para isso. Se eles não servissem para isso, isso aí acaba. Mas aí você toca num ponto que eu ia colocar, que é o seguinte,
eles estão lá representando o povo, mas o povo não se sente representado. Principalmente pelas ideologias, por muitas questões, o povo não se sente representado pelas pessoas. Exato, mas o STF não tem que legislar, o STF tem que cumprir a lei. E a partir do momento que eles querem votar no aborto da forma que eles acham, eles estão passando por cima da lei, porque no direito civil consta que a teoria da concepcionista, ele tem direito. Então, como é que você vai sair votando pelo aborto? Agora, você quer ver? Eu faço uma aposta com você. Por que o STF não vota pena de morte assim? Não, aí não é... Não é conosco. É porque aí vai mexer com a galera dos direitos humanos, vai mexer. Ué, mas peraí, você pode votar pena de morte para bebê. Mas para quem já matou, roubou, estuprou, traficou, não pode votar, não. Peraí, ué, como é que é isso? Então, peraí. Isso aí. Vamos votar a favor do aborto? Eu faço uma aposta. Eu levanto aqui um ponto crítico. STF, vamos fazer o seguinte, tá? Vocês querem votar a favor do aborto? Né? Tudo bem, vocês podem votar com a seguinte condição, tá? Vocês vão ter que pegar pena de morte e também vão ter que votar, tá bom? Isso. Aí eu sou a favor. Agora, peraí, porque o que eles estão querendo fazer é pena de morte, porém é pena de morte com quem não cometeu crime nenhum. Isso não deixa de ser pena de morte. E aí é que tá. Então eu posso dar pena de morte para uma criança, porque é uma criança do que me prova o contrário, é uma criança que nunca cometeu um pecado. Aí pro cara que pega, executa pai de família, mãe de família por causa de um smartphone, vai, mata policial, explode branco. Com esses não podem fazer nada, porque o direito à vida tem que ser respeitado. Mas espera aí, o direito à vida é para todos. O direito à vida de um inocente ou de um cara que é culpado. Mas sabe o que acontece? Até pela justiça. Mas sabe o que o STF faz nesse ponto? O STF, você vê que é uma coisa tão, né? Eu digo que é um cinismo, né? Que nessa hora eles dividem o direito à vida. Porque o negócio é o seguinte: o direito à vida é só para quem a gente quer, tá? É o seguinte: para beber pode matar, mas para bandido não, mas ele é uma vítima. Mas espera aí, o direito à vida. Então, ele é produto do meio. O direito à vida é para todos ou não é? O STF não tem que legislar, concordo com o Flávio, o STF tem que cumprir a lei. Para isso temos deputados federais, existem bancadas lá dentro e pronto, acabou. STF tem que se restringir a fazer o seu trabalho. Mas, por sinal, está fazendo muito mal. E não é de hoje. Eles vêm, a malandragem do STF é tangenciar a questão, não é atacar de frente. Porque olha só, o artigo 5º da Constituição, no caput, diz, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos seus brasileiros estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida. Tá? Então, veja bem, se todos são iguais perante a lei, tá? Sem distinção de qualquer natureza, a minha vida é tão importante quanto a vida de um bebê que estará no ventre da mãe com 1 ou 2 ou 3 semanas de vida. Sim. Tá? Exato. Qual é a diferença da minha vida para a vida dele? Tecnicamente, só porque eu já nasci e ele ainda não. Mas a minha vida é tão importante quanto a vida dele. A Constituição diz que não existe essa escala de valores. A minha vida é mais importante que a vida daquele que não nasceu, porque não sabemos sequer se ele vai nascer. Ele pode morrer no ventre da mãe. Então a minha vida é mais importante? Negativo. Porque eu também posso morrer. Negativo. Não há distinção. Mas aí eu vou me colocar aqui como advogado do outro. Sim. O seguinte, muita gente vai discursar e quando ouvir vocês falando isso, vai dizer assim, não, mas olha só, eu sou a favor do aborto, estou aqui conjecturando, tá, gente? Eu sou a favor do aborto. Por quê? Porque é melhor uma mãe abortada que a gente vê esse monte de criança na rua aí nos sinais, abandonada, vê um monte de gente aí matando, roubando, isso daí, por isso que eu sou a favor do aborto. Porque às vezes é fruto, estou conjecturando, às vezes é fruto de uma gravidez indesejada, é fruto disso, fruto daquilo, então é melhor, entre aspas, aqui no exemplo que eu estou citando, é melhor ela abortar logo essa criança do que ter um menor abandonado nas ruas. Eu já ouvi gente falando isso. Mas olha só, o que você está dizendo, a tua conjectura é toda pertinente, porque a Manuela Dávila, durante as eleições, lembrando que a Manuela Dávila seria vice do Haddad, caso o Haddad fosse eleito presidente. A Manuela Dávila defendeu o aborto porque ela disse assim, olha, se o aborto fosse permitido, não teria tanto bandido no Brasil. Isso aí. Né? Porque a gente mataria o bandido logo no ventre.
É o que ela estava dizendo. Esse teu raciocínio induz a pessoa a pensar assim, que toda gravidez indesejada, necessariamente, ela produzirá um menino de rua, um menor abandonado, um bandido. Não necessariamente. A gente sabe que muitos têm essa história. Mas eu penso que a solução não é acabar com a pobreza, com o menor de rua, matando ele no ventre. A solução é não produzi-lo. Com métodos anticoncepcionais, nós que pensamos do ponto de vista cristão, né, a atividade sexual era para ser guardada dentro do casamento. Mas as pessoas querem meter o pé e viver igual coelho. Né? Então, que pelo menos se dê condições para que essa pessoa tenha um método anticoncepcional. Eu, se fosse deputado, eu sei que é polêmica, eu gosto de polêmica, eu proporia... Também gosto de polêmica. Eu proporia, isso existe porque eu já fiz. Seria colocar nesses bolsões de miséria, colocar clínicas de esterilização, vasectomia no homem e ligadura de trompas na mulher. Eu já fiz isso. Aqui no estado do Rio, no município do Rio, tem. Eu há muitos anos, há uns 15 anos, você vai lá, assiste umas aulas e tal. Aí, se você decide que mesmo assim quer fazer a vasectomia, ele te dá um formulário e você atende, procura uma unidade da prefeitura, vai lá e faz a vasectomia de graça. E se o cara cortar o fio errado? Não, peraí, isso não tem. Não complica a história. Olha só, cortou, acabou. Paciência. Era brincadeira. Mas uma coisa que o Fábio falou... Peraí, deixa eu acabar, vou chegar lá, vou concluir, vou te dar a palavra. Então, o que acontece? Eu faria, mas como é que você vai inventar uma coisa que já existe? Não, eu não quero inventar, já existe. Eu colocaria essas clínicas nos bolsões de miséria e eu faria mais. Em vez de ser de graça, eu pagaria. Entendi. Por exemplo, o homem que fosse lá fazer a vasectomia ganharia R$1.000. A mulher que fosse fazer a ligadura de trompas, que é mais complicado, ganharia R$2.000. Então, eu daria um incentivo a mais, que, por exemplo, eu não fiz. Eu fui lá, ou seja, eu custei para a prefeitura, teve um gasto aquela aula, a prefeitura investiu, eu fiz a coisa e não fui fazer a operação. Talvez, se me dessem R$1.000, eu fosse. Tô indo lá. Então, olha só, eu faria isso por quê? Porque se você olhar a história de quase todo presidiário, quando o general Mourão, vice do Bolsonaro, falou que era muito mais fácil um filho de mãe solteira virar bandido, aí teve um monte de gente que fez carinha, mimimi, eu fui criado por mãe solteira e não virei bandido. Ótimo para você, mas a história mostra isso. Aí veio uma pesquisa, que, olha só, teve uma pesquisa nos Estados Unidos mostrando que um cara que vem de uma estrutura familiar ruim, ele tem 20 vezes mais chance de virar bandido do que alguém de uma estrutura familiar sadia. E sabe quem foi que leu essa pesquisa? Lá no púlpito, seu Barack Obama, que leu isso. Então, um cara criado sem pai, por padrasto, numa favela, naquelas condições miseráveis, a probabilidade dele virar bandido é 100 vezes mais do que de uma pessoa de uma vida estruturada. E a maioria dos bandidos, os pais não os queriam, eles são um acidente de percurso. E por isso que nesses locais de pobreza e de miséria, eu colocaria lá uma clínica e ainda pagaria. Mas vai gastar uma grana, vai. Mas é muito menos do que o que se gasta com um presidiário por mês. Mas aí eu vou falar algo polêmico, Flávio. Eu prefiro, às vezes, 10 bandidinhos pé de chinelo do que os bandidos que estão lá e que foram criados em famílias hiper, mega, blaster estruturadas e que são genocidas, que tiram dinheiro público de escola. Mas isso tiram não é dinheiro. genocídio, Não, né? claro. Mas tiram dinheiro público. Tiram Sim, dinheiro mas olha público só. do hospital, da saúde. E eles estão lá. Mas tem um detalhe. Esse aí também, não resta dúvida, esse bandido tem que ser combatido e tal. Mas esse bandido que tira dinheiro da merenda pública, esse bandido que ganhou verba da Odebrecht, fazia palestra no exterior a 400 mil. E que às vezes foi criado numa família de classe média alta. Esse bandido aí, no estilo do presidiário de Curitiba, esse bandido aí, ele não oferece risco para a sua vida, que é o seu maior patrimônio. Ele oferece risco. Mas oferece, Flávio, porque eu não tenho hospital. Mas peraí, oferece, isso é uma Flávio, outra porque questão. Isso é indireto. entende? Isso é indireto. Esse é o ponto que eu ia tratar. Isso é indireto.
isso é indireto. Porque esse bandidinho, esses 10 bandidinhos pé de chinelo que você falou, hoje ele é pé de chinelo. Amanhã ele vai estar com um boot no pé. Porque ele começa nesses pequenos crimes, que ninguém começa assaltando um banco. Não. O cara começa nos pequenos crimes. Começa Mas roubando ele vai balinha. chegar lá. Ele vai chegar lá. Esse grande bandido aí, nós temos 70 mil pessoas morrendo por ano em função da violência no Brasil, que não são por causa desses grandes bandidos diretamente. Indiretamente, por falta de educação e tal. Aí você entra numa questão muito subjetiva. Porque diretamente eu tenho um cara que botou uma arma na minha cabeça e disse, eu vou te matar. E ele fez isso concretamente. Sim. Enquanto que o presidiário que está lá em Curitiba, que roubou bilhões desse país, ele jamais vai botar uma arma na minha cabeça. Então, o risco de morte não é aquele risco. Tudo bem. Entendeu? Eu posso ter muito menos risco de morte. Mas que essa galera tá matando também, tá matando e muito. Num sentido Porque indireto. quando você tem gente da sua família... Aí entra a lei da que- causa e efeito, né? Quando você tem uma tia, quando você tem uma prima, quando você tem alguém da tua família ou da tua parentela que vai para um hospital público e morre por falta de atendimento, ou morre porque não tem um plano de saúde, ou morre porque não tem estrutura... Eu tô com uma colega que tá com um problema, a avó dela tá no UPA, numa sala vermelha agora, precisa ir pro hospital de cardiologia. E até agora já foram 3 vezes e até aí. agora não tem uma O que transferência. eu ia falar é o seguinte: Fala, Júlio. a gente falou do judiciário, do legislativo, mas o que o Flávio falou, concordo com ele em todos os pontos. A gente faltou incluir, eu acho que seria importante até para o ouvinte entender, o executivo também, porque não adianta ter o deputado lá que vai votar, que tem que, né, a lei para ter o posto de saúde, para trazer a educação de planejamento familiar e tudo mais, se tiver a lei, o governo federal não aplicar. Não é? Então, aí eu acho que entra no caso do Fábio. Aí, geralmente, por questões burocráticas, por uma simples para não termos dinheiro, ou isso e aquilo, a gente observa que, assim, no final das contas, a gente vê que a gente tem instituições, os 3 poderes não fazem o que cada um tem que fazer. Não, Infelizmente, essa é a concordo conclusão com que a gente você. chega. Isso também é Seja verdade, não tenha no dúvida. governo federal, né, no âmbito nacional, como nos governos locais. Sim. Então, assim, é realmente complicado. Então, por isso que a gente tem essa briga de foice, o judiciário entra lá, o legislativo às vezes quer posar de executivo, e aí realmente fica uma confusão muito grande. Sim, você tem razão. Por isso que eu falei que essa coisa da Constituição, que os poderes são 3, harmônicos e independentes, é para inglês ver. Mas por quê? Mas o que você está falando não é uma crise desse governo, nem do passado, nem mesmo do governo do Lula, não. Isso é uma crise da República. Que desde que a República foi outorgada ao Brasil por um golpe militar, em 1889, a gente vive numa crise permanente. A República é de crise em crise, é de 30 em 30 anos, a gente vive em ciclos de 30 anos, pequenas melhoras e grandes derrotas. Então o Brasil é aquele país que dá 2 passos para frente e 1,5 para trás, o tempo todo, porque é uma crise da República. E olha só, e se você olhar a história de toda a América Latina, todo mundo está do mesmo jeito. Todo mundo. Por quê? Porque se copiou mal o modelo americano. E quando você copiou um modelo fora do padrão, o que você causou? Você causou distorções no modelo, de forma que essas distorções são insolúveis. E essa Constituição que a gente tem é uma Constituição que distorceu mais ainda do que já era distorcido. Portanto, que a gente precisou, já temos mais de 80 emendas à Mais de Constituição. 90. Mais de 90. Mais de Ele 90. já me atualizou. Olha só, a Constituição americana tem 200 anos, 200 anos, 5 artigos e 17 emendas. A nossa Constituição, a mais recente, que nós já tivemos só na República, porque a Constituição duradoura foi a do Império, mas na República 6. Essa mais recente, que tem 30 anos, segundo o Ítalo, já tem 90 emendas. Mais de 90. Então, e é a maior Constituição do mundo, é a Constituição mais prolixa, que se meteu a falar em tudo quanto era assunto, só faltou falar de cão, gato e passarinho, que de resto ela fala de tudo quanto é assunto não constitucional, e aí para isso você tem que sair emendando a todo momento, já se pensa numa nova emenda. Essa já deu o que tinha que dar, ela é
ela é o bastião do atraso do país, é a nossa Constituição. Uma coisa que eu não entendo, Fábio, por exemplo, existem as leis já, a questão do aborto. Está lá o Código Civil, como você citou. Sim. Quer dizer, o Congresso não precisa mais legislar porque está lá na lei. Ou teria que retificar de quando em quando? Não tem que retificar nada. Justamente já está na lei, tem que ser cumprido. É 123, Ítalo? É o 123? Tem que ser cumprido. É o 123. Justamente, tem que ser cumprido. 122, só que o problema é que eu sou completamente contra o aborto, não apenas por posições, eu não vou dizer nem religiosas, mas teológicas. Eu sou contra, mas realmente um problema há. Há um problema grave. E eu acho que aí, realmente, os poderes, com quanto eles sejam independentes, se cada um não fizer a sua parte, o próprio Código Civil, a lei que já existe, ela passa a ser vazia, evasiva na sua ação, porque aí vou botar novamente, o executivo não consegue fazer o trabalho dele, que é dar o mínimo, que é a educação, né? E dizer assim, olha, vocês podem, hoje em dia a ciência proporciona a possibilidade de você poder fazer sexo à vontade sem ter filho. Então isso deveria estar nas escolas, isso deveria, as próprias famílias, né, independente da sua classe social, deveria ter esse acesso. Mas eu vou falar, Júlio, mas eu vou falar algo aqui polêmico, Júlio, Ítalo, Flávio. Eu vou falar algo polêmico aqui. Aí a lei fica em xeque mesmo. Por que existia na década de 60, 70, 80, uma coisa chamada censura? Por que existia censura? Por um lado, péssimo. Por um outro lado, muito positivo. Vou explicar por quê. Porque não teríamos essas músicas que têm apologia à sexualização de criança. Sim. Tocando meio-dia, 1h da tarde, 2h da tarde, e gente fazendo show na televisão, quase nua, de tarde. Não teríamos filmes adultos passando em canais a cabo que o teu filho tem acesso. Então são questões, toda uma engenharia social que a gente vê e a gente acaba assistindo. Por isso que acontece o seguinte, não adianta eu fazer um trabalho de conscientização com jovens, com adolescentes, dentro das escolas, porque dentro da escola esse jovem aprende uma coisa, mas na rua, principalmente nas periferias, aprende outra coisa. A menina aprende a ir para o bonde, aprende a ir para o baile funk sem a roupa íntima, para entrar lá num túnel, num trenzinho, e ali ela tem relação com 3, 4, 5 sujeitos e numa penumbra, e ela não sabe quem é o pai do filho. Aí, pastor Fábio, eu vou dizer uma coisa. Eu realmente, apesar de estar do lado aqui, o pastor Flávio também é um homem que, enfim, trabalha também cooperando, é um pastor, mas é o homem do direito. O Ítalo aqui, que é um estudante também. Eu sou um peixe fora da água aqui nesse sentido do direito, conheço muito pouco. Então, por isso que como pastor, eu diria como teólogo, entre aspas, eu diria que realmente a gente entra num ponto que, para mim, eu como pastor, tenho realmente de último. Eu fui ordenado aos 28 anos, já comecei a pastorear, já estou nisso aí há 13 anos. A cada vez eu me torno um homem com uma fé simples, apesar de ter formação, e falo isso aqui, não para me vangloriar, mas apenas para fundamentar minha palavra agora, apesar de ter passado, ter tido o privilégio de ter uma boa formação, mas cada vez eu passo a ter uma fé simples. E realmente, o que o Fábio está falando, pastor Fábio, o pecado é terrível. Eu vou contar aqui algo que eu tenho experimentado. Eu sempre tenho hábito, antes de almoçar, quando eu estou em casa, ou então quando eu estou na igreja, no gabinete, eu tenho que buscar meu filho, às vezes, na escola, meio-dia, e eu tenho por hábito ligar no RJTV para saber o que está acontecendo na cidade, Porque a gente tem que estar atualizado. Claro. E aí eu sempre pego o finalzinho da Fátima Bernardes. Sim. E sempre no finalzinho tem aquela canja. Putz, cara, as duas vezes que eu fui ouvir, cara, que música é aquela?
vem para a cama e faz balançar, como você sempre faz, é coisa assim. Aí realmente, o que a gente vai dizer numa sociedade dessa? Tá cheio de vinhetas, então. Aí é o que eu digo. Eu tenho aprendido a ter uma fé simples. O Sim. pecado, aí realmente o papel das igrejas, né? Nós somos hoje 25%, estamos chegando a 25%. Sim. Né? Em cada 4 brasileiros, um, em tese, né, é conhecedor do evangelho. E a gente tem que mostrar que esse evangelho é muito mais do que religiosidade. Cada um no Aleluia. seu quadrado, projeto. Mas esse evangelho traz vida, traz luz, traz compreensão. Uma vez eu fui fazer um sepultamento, a coisa mais difícil para o pastor, o pastor Flávio, como o Fábio sabe o que eu estou falando, ouvinte, é a gente fazer sepultamento, sobretudo no início do ministério, né? É muito difícil. Muito. Mas depois eu fui aprendendo, né? Assim, a gente vai se soltando. E assim, E sepultamento, parece... desculpa te interromper, só para corroborar, sepultamento é o lugar onde o ministério do pastor é aprovado. É verdade. Porque ali ele lida com todo tipo de religião, Isso com aí. todo tipo de É isso pessoa, aí. com todo tipo de familiar. Mas é uma coisa que a gente vai aprendendo ali, você encontra as pessoas reflexivas para uma realidade que é a realidade espiritual, que as pessoas desprezam muito, e que o quanto realmente a questão do poder é laico, mas as democracias vão dizer, o povo tem fé. E aí, na questão de sepultamentos e tal, quando a gente faz esse tipo de trabalho, eu tenho aprendido a falar e a usar aquele momento ali para incutir coisas muito boas das famílias e para levar também o ser humano a fazer uma reflexão. Mas quando a gente vai falar para a família, às vezes você tem que falar até o menino que era bandido. Exatamente. Mas a mãe é da sua igreja, você precisa estar lá consolando aquela irmãzinha ali que amava o filho. Apesar do que ele era, ela o amava. A gente vai falar o quê? Vai fazer, pastor? Vai lá com o senhor. Então, uma vez eu disse o seguinte, eu falei assim, olha, tá vendo esse rapaz aqui? Já ouviu essa pergunta? Pastor, meu filho foi para onde? Isso aí. Aí eu falei assim, o que eu vou falar para esse rapaz? Ele, evidentemente, era envolvido em coisas que realmente... Ele não era bandidão, nada disso, mas não era um menino. E aí eu vi os amiguinhos dele, pessoas que jamais iriam ouvir o evangelho. Aí Deus me deu uma palavra aí, aquele momento onde Deus te dá uma clara evidência, né? E eu falei assim, olha, sabe o que vai? Tem uma nuvem ceifando a vida dos nossos jovens. Pobre, rico, de favela, de condomínio. E a gente fala sobre o governo, educação, mas sabe o que, no final, pode salvar a vida dos nossos jovens e da nossa sociedade? É o amor de Deus. Com certeza. E teve um impacto muito grande, porque assim, realmente a gente observa, e para finalizar minha fala, a gente pode ter até uma sociedade, aqui fala realmente, né, o coração de pastor, a gente pode ter uma sociedade evoluída, o que for, até com índices pequenos de criminalidade, o que for, mas se não há realmente o amor de Deus no coração de uma nação, se a gente não tem pessoas, igrejas comprometidas em pregar o evangelho, fica difícil. Eu digo pela Europa. A gente vê que tristeza, né? A gente vê um navio lá com algumas pessoas desesperadas, e aquilo seria tão fácil para aqueles países receber, mas entenda, cada um vai dar a sua desculpa. Não, aqui eu já estou... Então, assim, são sociedades realmente evoluídas, sofisticadas, incapazes de abrigar uma pessoa que está no meio do mar, né, à deriva. Então, assim, realmente, eu tenho aprendido, amigos da mesa, pastor Fábio ouvinte, a ter essa fé simples, que no final das contas, o pecado realmente a gente vê a educação e tudo isso, mas se não houver, não é, o amor de Deus, se não houver esses princípios que norteou todo o Ocidente, né? Da caridade, do acolher o outro, fica difícil. Muito Júlio, difícil. Assim, eu quero respeitosamente discordar de você, porque eu acho que na sua fala você particularizou a discussão, trazendo para um campo mais teológico, mas não responde aquilo que o Fábio propôs, que é a questão dessa jovem que está lá no bonde, que a discussão começou por aí. Foi para o bonde, não sei o quê, deu para um monte de gente, por aí afora. Enfim, em português, claro. A gente olha para esse fato e você diz assim, a gente tem que olhar para o evangelho.
Claro que a gente tem que olhar para o evangelho. Nós que somos Ela tá para cristãos. sair do Brasil. Mas Diz que vai sair do Brasil, Anitta. Mas essa pessoa que está lá, ela não está olhando para o evangelho. Mas então tá dando tchau. E nós que estamos no evangelho, não estamos prestando atenção àquilo que o Deus. próprio Jesus diz. Porque Jesus diz assim, ó, em Mateus 16, versículo 2, pediram a ele um sinal. Mas ele diz assim, mas ele respondendo disse-lhes, quando é chegado a tarde, dizeis, haverá bom tempo porque o céu está rubro. Ó. E pela manhã, hoje haverá tempestade porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis discernir a face do céu e não conheceis os sinais dos tempos? Eu acho que é essa a questão. Nós não conhecemos os sinais dos tempos. Então, quando você vê uma jovem igual a essa, que está lá, foi sem calcinha, para o baile da gaiola, para esse negócio todo, por que ela tomou aquela atitude? Você citou aqui Fátima Bernardes. Por quê? Aquilo ali não acontece por acaso. Aquilo ali não acontece. Aquilo tem um motivo. Aquilo tem um padrão de comportamento que tem explicação. E aqui o juiz está dizendo, vocês olham para o céu, estão vendo as nuvens e diz, vai chover. E olham para a sociedade e não sabem interpretar a sociedade que vocês vivem. Vocês não entendem nada da sociedade onde estão. E por quê que a igreja... E aí, eu falo isso sem nenhum demérito no que você falou. Eu concordo com tudo que você disse. Mas eu acho que isso aí tangencia a questão e não ataca ela. Porque a igreja, ela não cumpre a sua responsabilidade social, que não é distribuir cesta básica, porque isso até espírita faz, e faz com muito mais eficiência. Essa não é a função da igreja. Essa aqui de discernir os sinais do tempo, a igreja está dormente. E Jesus diz lá por Paulo, lá em Efésios, despertas tu que dormes. A igreja está dormente porque ela não quer conhecer a sociedade onde ela está inserida. E aí ela fica num discurso evasivo. Vamos amar a todos. Vamos pregar o evangelho. Mas isso está errado? Não, está certíssimo. Mas essa garota que está lá no funk, não adianta você dar um folhetinho para ela e dizer assim, Jesus te ama e eu também. Primeiro que isso sou hipócrita, eu nunca vi a pessoa e dizer que amo. Eu não amo essa pessoa, eu nunca vi. Né? Amor é coisa que se conquista com o tempo. Exato. Eu posso falar assim num plano genérico, né, que eu amo a todos. Né? Como cristão eu amo todo mundo. Então, o desconhecimento das mudanças sociais, que não se dão por acaso, faz com que você parta para um discurso correto, mas evasivo, porque não ataca o problema. Por que essa garota tira a calcinha em casa e vai para o funk sem calcinha? Isso tem uma explicação na sociedade que a gente vive. Quem foi que fomentou isso nela? Isso é um processo de 40 anos que a igreja não conhece. Aliás, é um processo de 100 anos que se intensificou nos últimos 40 anos. Então a igreja não sabe tratar de nada que é humano. Conhece um pouquinho do que é espiritual. Parece alguém endemoniado, expulsa demônio. Então, essas coisas assim. Pouquinho do que é espiritual, mas do que é humano a igreja não tem resposta. E não tem resposta, não é porque a resposta não exista, é simplesmente porque dá preguiça conhecer alguma coisa. Você tem que estudar, tem que pesquisar, tem que saber estudar trabalho. E até porque, Flávio, eu vejo muitas pessoas com uma alienação no nosso meio. Muito proposital, às vezes. É uma alienação, tipo... Eu não vejo nada, eu não quero saber de nada, porque... Meu negócio é Jesus, meu negócio é que eu vou pro céu. Se eu for ver, se eu for acompanhar, eu vou pecar, eu vou errar, e é melhor não. É melhor fraco. Ficar aqui no meu... Exato, é um cristão fraco, que tem medo de ir lá e acabar ficando. Né? Por que 60% dos jovens que se dizem cristãos se desviam na universidade? Porque não tem solidez como cristão. Não está enraizado, não firmou a casa sobre a rocha. Aí o primeiro professor esquerdista que zomba da cara dele... Que diz que fumar maconha é legal. Não, ele não vai usar isso, ele vai usar a Bíblia. Ele vai dizer assim, que história de dilúvio, rapaz, que vem conversa fiada de dilúvio. O dilúvio foi localizado, aquilo ali já está lá na epopeia de Gilgamesh. Antes da Bíblia, na epopeia de Gilgamesh já falava no dilúvio. Aí o cristão bobo
não conhece a palavra, não tem raiz, é semente que foi lançada em solo pedregoso. Não tem raiz Aí porque a ele se palavra em encolhe. algumas... Não tem raiz porque a palavra em algumas igrejas também não é uma palavra sólida. Não é. É uma Outra palavra coisa, raça. esse jovem não foi preparado na igreja. Dizer, ó, você vai para a universidade agora? Vem cá que você vai estudar comigo aqui. Você vai fazer um curso para poder desmoralizar seus professores esquerdistas que vão querer encher a tua cabeça de tudo quanto é imundice. Ele não é preparado. Por quê? Porque aí você não pode falar de esquerda, até porque boa parte dos pastores são de esquerda. Então como é que eles vão atirar no próprio pé? Flávio, Entendeu? você disse uma coisa Não assim, vão. né? Ítalo. O Flávio disse uma coisa assim muito sábia. Você sabe qual é o problema hoje dessas igrejas Já evangélicas? participações, gente. E o tema de hoje, para você que está chegando agora, você não está sabendo do que a gente está falando, Toffoli derruba decisão de Marco Aurélio, decisão no Senado será secreta. Você acha que o povo brasileiro sempre sai prejudicado quando a votação é secreta, sim ou não? Ítalo. E você sabe por que muitas vezes acontece esses tipos de circunstâncias? Eu vou te explicar o porquê. Geralmente esses líderes, eu considero a igreja, né? A igreja ela é uma instituição, né? Eu não digo assim de uma forma geral, a igreja ela é uma instituição, ela faz parte da nossa cultura, mas você sabe por que muitas vezes, né, essa molecada aí, ela é perdida, ela se perde dentro da universidade, como o Flávio falou, e fazer uma lavagem cerebral nela, onde tudo é legal, tudo é lícito, né? Tudo é maneiro, e você tem que se libertar, é sempre esse discurso. Não, mas você tem que se libertar, você tem que abrir para o mundo, você tem que deixar de ser conservador. E aí é onde começam, né, plantar essas sementes. Eu vou te explicar o porquê. Claro. Você sabe por quê? A maioria desses líderes espirituais, né, eles não entendem sociologia, eles não entendem ciência política, eles não entendem de história. Então, o que acontece? Quando esse jovem está em determinadas instituições e ele vai para um mundo diferente, para um mundo novo, ele não foi orientado, não houve um diálogo com ele. Eu faço uma prova com você. Minha mãe é evangélica. A maioria, pelos parentes, assim, por parte de mãe, a maioria não, acho que todos eles são evangélicos. Uhum. Se tiver um ou dois, assim, que não é. Mas geralmente os que não são vão na igreja, geralmente vão sempre na igreja, em determinadas datas, pelo menos uma vez no mês, vai na igreja. Enfim, aí eu cheguei na minha avó para conversar todo mundo evangélico e eu perguntei, mas como é que vocês querem falar de evangelho se vocês não conhecem Martinho Lutero? Vocês sabem quem foi Martinho Lutero? Não. Falei, gente, mas vocês são evangélicos, vocês são batizados durante há mais de 15 anos. Eu não estou dentro da igreja todo domingo. Eu raramente vou. Existem algumas determinadas igrejas que eu gosto de ir, pela postura de líder, mas existem igrejas que eu não gosto de ir, que eu não vou. Mas, gente, mas como é que vocês querem falar de evangelho? Como é que vocês querem falar de representação pastoral se vocês não conhecem Martinho Lutero? Vocês conhecem a igreja calvinista? Não. Eu falei, mas para que serve escola dominical? Vocês vão à escola dominical? Porque na época que eu ia para a igreja, quando a minha mãe me levava, ainda tinha. Eu acho que ainda hoje tem. Não tem. Falei, mas o líder de vocês nunca falaram com vocês sobre Martinho Lutero? Ah, não. Então, olha só. A pessoa, ela vive uma fé, né? Ela propaga essa fé, porque ela divulga, ela chega para você e fala, olha, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus cura, salva e liberta, mas ela não conhece a essência daquilo que ela defende. Aí o que acontece? Isso é um reflexo do jovem, porque o jovem, quando ele vai para a universidade, fala, gente, mas eu conheço Martinho Lutero e não sou evangélico, porque eu tenho que conhecer. Sim. Eu tenho que entender. Até para uma pessoa histórica. Eu tenho que entender. Mesmo que você não tenha religião nenhuma, você conhece pela dessa história. instituição no país, porque a igreja ela é importante. Não, sim, eu concordo com o que o outro está falando. Só que quando a gente fala de igreja evangélica, sim, é importante saber que em 1517... Quem é Jorge Soros? Na igreja... Eu perguntei para eles não souberam me responder. Eu falei, gente... Então, olha só, é importante saber que em 1517, na igreja do Castelo, em Wittenberg, foi lá fixadas as 95 teses, né? 31 de outubro, 31 de outubro, de 1517. Só que, gente, olha só, a gente está confundindo tudo. Isso não é importante do ponto de vista do evangelho e da missão da igreja. O que é importante, Ítalo, desculpa discordar de você, é importante isso, vai acrescentar mais ao coração daquele que conhece o evangelho, é verdade. Pode ser só informação, isso, mas não é forma. Isso aí. O que é importante do ponto de vista, Ítalo, de uma igreja é a pessoa conhecer o evangelho. É claro, é óbvio
que ele precisa pegar a mensagem do Evangelho e Tem que ter aplicabilidade, claro. contextualizar com o seu meio. Agora, claro que cada civilização vai fazer isso a partir da sua realidade social. Se você tem hoje uma escola onde o menino tem aprovação automática nas comunidades, onde não tem um professor de história, realmente eu imagino um professor de história entrando numa escola pública daquela para dar aula. Eu sou professor de história. Imagina, né? Se você entrar lá, você entrar para dar aula, nunca dê aula. Imagina, cara. Meu Que Deus. coisa terrível. Então, as igrejas, e aí até pegando também a fala do Flávio, a gente tem uma missão que a gente precisa cumprir, a gente que é da liderança, eu tenho trabalhado isso até na minha igreja. As mudanças de paradigmas. Hoje, uma igreja quer ser relevante no tempo de hoje, tanto que o tema para o nosso ano é o tempo de mudanças para a glória de Deus. A gente precisa adaptar à nova realidade. Como se dá hoje. Realmente, sei lá, evangelizar. Até uma vez eu estava conversando com o pai, e que eu falei com ele, olha, meu amigo, eu vou te dizer, já era, sua filha já foi para um caminho que você não vai resgatar. Que você tem que ser franco com ela, apoiar ela, procurar. Você não vai ter aquela menina de 12 anos, já era, o leite já foi derramado. Então, acho que a função da igreja não é ir lá converter o macumbeiro, que nem um montão de babaca faz. Eu já fui assim. De ir lá no centro, a dia de São Sebastião, vamos dar folheto de São Sebastião para o pessoal deixar de ser idólatra. Aqui eu respeito os católicos. Mas eu já fiz essa babaquice porque é como a gente aprendia. E não é essa a função. Hoje o paradigma é outro. A gente anuncia, por isso que eu estou falando isso. É importante conhecer a história, a sociologia, tudo isso. Mas todo do ponto mundo evoluindo, de vista né? de igreja, a nossa missão é ensinar o evangelho e contextualizar a partir da realidade do público que nós temos. Se eu sou pastor na Tijuca, no bairro da Tijuca lá, no bairro bacana, é claro que eu vou ter mentes que pensam diferente. Agora, se eu tenho que pastorear uma comunidade, não é que seja menos capaz ou menos mais Mas capaz é outra ou menos realidade. capaz. São realidades, as oportunidades de cada comunidade. O que eu tenho que ensinar é o evangelho. Sim. E tentar contextualizar. Olha, aqui na comunidade, para você ser discípulo de Jesus, você tem que agir assim, ó. Você tem que agir acolado, daquela forma. Então é como a gente tem que fazer. Quando eu disse que a igreja ela é chamada a dar uma contribuição, é na questão moral, porque olha só, a gente vê a própria eleição do Bolsonaro, seja evangélico ou não, a gente vê que a sociedade clama por uma moralidade viável. Com certeza. O que eu estou falando Com é isso, certeza. a igreja ainda é. Agora, claro, é o que o Flávio Coluna falou e aqui. esteio O que, da que é a verdade, igreja? claro. O que é a igreja? Pô, isso é Coluna muito e sui esteio generis. da O verdade. que é a igreja? Você tem a igreja católica romana. Você tem entre as igrejas evangélicas, meu Deus do céu, não é? Então, o que é a igreja? Eu prefiro Mas pensar a igreja no lembrando sentido que- teológico Sim, bíblico. que Isso. biblicamente não era denominação nenhuma. Então, Isso. eu prefiro Somos pensar a nós. igreja Instituição. com letra maiúscula no sentido da igreja de Jesus. Eu até preguei sobre isso na virada do ano. Jesus nunca veio fazer um movimento de criar uma religião, mas ele veio criar um movimento daqueles que tiveram uma experiência transformadora de fé e que alcançaram o que nós chamamos de salvação de Jesus Cristo. É claro que isso Ô, Júlio. é muito profundo, é muito também. Abre vários leques, Eu né? acho que você está Mas- certo, o caminho é por aí, mas, assim, para esse jovem que hoje está se sentindo tentado a abandonar a fé em função de tudo que ele está convivendo na universidade, o que a gente diz para ele? Por quê? Por que ele está se sentindo tentado? Falta de solidez doutrinária. Como ele não construiu a casa dele sobre a rocha, qualquer marezinha que dá, carrega para ele para onde quer. E o que acontece? Na universidade, o professor, você vai ter vários tipos. Vai ter aquele que vai vir para o deboche, para o escárnio diretamente, para te diminuir diante dos outros alunos, que vão rir da tua cara, fazendo coro com o professor, até porque eles não querem ficar contra o professor, que é o cara que tem a caneta na mão. É o cara que dá nota. Agora, tem aquele professor que vai tentar desmontar a tua fé trazendo bases supostamente científicas. Vou dar um exemplo. Eu não era cristão, eu era adolescente.
Aí um professor de geografia falou assim, ó, quando a Bíblia diz que o povo de Israel passou pelo Mar Vermelho, é que é o seguinte, eles passaram na pontinha mais estreita do Mar Vermelho, aonde bate um vento, e a maré faz com que a água fique baixinha. E aí eles passam com água na canela. Foi assim que aconteceu. Quer dizer, você pega isso para um monte de adolescente de 14, 15 anos, o professor que posa de autoridade no assunto, o professor de geografia, Parece que é o cara, né? explicou um fenômeno do Mar Vermelho, aí você absorve aquilo, né? Mas se tem ali um cristão autêntico, deveria se levantar, não tinha. Se tinha cristão, não sei. Se tinha, não era autêntico. Era nem conhecedor da palavra, 007. 007, é crente secreto. Teria que se levantar e dizer assim, professor, eu tenho 2 objeções com relação à sua fala. Eu creio no registro histórico que está na Bíblia. E na Bíblia há um versículo que diz, lá em Êxodo, no capítulo 14, que eles passaram com o pé em terra seca. Então não era com água na canela, a terra era seca. Essa é a primeira objeção. E a segunda objeção, a Bíblia diz que Faraó e o seu exército vieram atrás, e quando entraram no Mar Vermelho, a água encobriu eles. Ora, se era um fenômeno que a água ia voltar o mar a encher devagarinho, como é que eles foram repentinamente cobertos e todos morreram? Pronto. O professor dali para frente nunca mais ia tocar em história da Bíblia para dar a versão dele. Mas por que isso não acontece na sala de aula? Porque está faltando solidez doutrinária ao jovem. Aí vem um professor, diz uma coisa dessa, o cara fica assim, ele conhece a Bíblia, mas pelo menos em tese. Aí diz assim, mas não é que é mesmo? Vai que o professor está certo e foi assim que aconteceu? E vou falar para você, no meu primeiro período, na aula de introdução do estudo ao direito, a gente teve um professor muito inteligentíssimo, e adoro ele até hoje, onde ele questionou a Bíblia em si, mas nós tínhamos 2 teólogos na sala, e nós não sabíamos. E quando esse professor chegou cheio de palavra bonita, com aquele diálogo e distorcendo, aí o aluno levantou a mão. Ele falou, não, professor, tá errado. Ué, não, mas não era assim, não, professor. Vou explicar ao senhor como é que era. O fundamento bíblico foi assim. Poxa, mas olha, em tantos anos que eu dou aula de filosofia, ele falou, poxa, professor, o senhor até me desculpa aqui a minha ousadia, mas essa é a minha 2ª graduação, eu sou formado em teologia. E eu vou discordar do senhor, porque comprovadamente... Porque a Bíblia, no relato bíblico... E ele pegou, e tipo assim, ele deixou um professor que tem 2 mestrados, doutorados, e tipo assim, a turma toda ficou... Vergonha. E aí o que aconteceu? Esse professor, para chupa. falar de Bíblia, quando ele ia citar, porque a gente estuda também sobre isso, quando ele passou a falar sobre algum assunto bíblico, ele até falava, olha, se eu tiver errado, você me corrija. E ele corrigiu depois sobre Moisés. Poxa, professor, olha só para falar para o senhor, em questão de Moisés, não é dessa forma, não. Se te ensinaram em filosofia, eu vou te explicar, na teologia é assim. Vocês sabem que uma vez eu tive uma experiência, eu tive um professor de metodologia de história, ele falou que a história mesmo é usada como quando se usa a história como médio da vida. Nas retóricas, por exemplo, tem vários discursos daqueles senadores gregos e tal, discursando, como diz a história, fulano de tal, mas quando você vai lá nos anais, né, daquilo, ele usou como argumento. Então, eu acho perfeito. Eu me lembro daquela assim, citação do vereador, se não me engano, foi o vereador deputado Bertoldo Brecha, que foi citar lá na tribuna, e achando que estava falando a maior cultura. Não, porque como dizia Bertoldo Brecha, não era Bertoldo Brecha, era Brecha. Então, por isso que a importância, do ponto de vista da igreja, o quanto é importante, é isso aí. Eu acho que a pessoa conhecer, porque se ela vai conhecer história, se ela vai conhecer filosofia, que bacana que conheça. Mas não é essa a nossa realidade na maioria da membresia que nós temos. A igreja realmente não dá para ensinar história geral, filosofia. A gente, o nosso tempo é limitado, a gente sabe os desafios, mas nós temos que estimular, obviamente, vai fazer universidade e tal, mas, sobretudo, levar os nossos membros a conhecer as escrituras, aí realmente. Sim. Porque o conteúdo bíblico, inclusive, como eu disse, todo Ocidente é formado através desse princípio, o quanto dá uma base muito grande. E se eles conhecem... Agora, o grande problema da igreja, eu quero levantar aqui, que pode ser um tema para debate. Sim, vamos mais lá. voltado para a área de igreja. Né? Acho que o Rodrigo estava até falando ali.
Eu tenho pregado sobre isso na minha igreja. Ontem, inclusive, eles ficaram assim com os olhões, assim, esbugalhados, e falaram assim, vocês foram roubados e defraudados. Muitos pastores, os pastores hoje, têm tido a consciência que o povo de Deus foi roubado e defraudado. Sabe por quê? Foi tirado o sacerdócio de vocês. 1 de Pedro 2,9 vai dizer que vocês têm um sacerdócio real. E igreja, o paradigma de Jesus, o véu se rasgou, o Santo dos Santos está lá. Todos entram, vocês são sacerdotes. Então, antigamente tinha isso, você pegava um protestante, geralmente, quando aquelas igrejas tinham aquela base, no início do movimento, na sua maioria era igreja histórica e as pentecostais clássicas, né? O neopentecostalismo ainda não tinha surgido, sobretudo, a gente sabe que tem neopentecostal também, com um trabalho muito sério. Sim. Então, lá, quando tinha aquela base, até com uma ajuda maior dos estrangeiros, sobretudo norte-americanos, infelizmente, alguns ingleses, geralmente, um garoto protestante de escola pública ou particular era aquele que, quando tinha que fazer lá a apresentação, né, apresentar o discurso, ele não tinha dificuldade, porque ele aprendia na igreja a falar, a dirigir, a pregar o evangelho, a ter pensamento lógico através das escrituras. Hoje a gente está perdendo isso, porque a gente quer juntar um montão de gente no lugar e dizer, você está aqui, Deus vai te abençoar, e papapá, e fazer aquilo, e pronto, cada um para sua casa. E aí, o povo não vai anunciar as grandezas de Deus, como vai dizer lá, 1 de Pedro 2,9? Vocês são um povo escolhido, vocês têm um sacerdócio real para anunciar as grandezas de Deus. Tá muito o cômodo. povo tem que fazer isso. Então, é uma mudança que a gente está realizando lá na igreja, e assim, as igrejas mais sofisticadas hoje, que querem fazer a diferença, tá devolvendo o sacerdócio. Vocês precisam ensinar, cuidar de pessoas, porque o ID é isso, vocês vão ensinar, fazer discípulos é isso, ensinar, vocês vão pregar lá o evangelho, vocês vão batizar, vocês vão consolidar. Então, realmente, a gente tem o déficit hoje do próprio ensino do evangelho. Mas, ô Júlio, muitas pessoas têm o medo de devolver o sacerdócio. Porque ele é sacerdote, né? Ser sacerdote é bom, né? Você tem os trajes sacerdotais, você tem a oferta sacerdotal, a gordura sacerdotal, muito boa, né? Mas, agora, digno é o obreiro do seu salário. Eu acho que o pastor que pensa, você está perdendo. Você não sabe o que Deus pode fazer na sua igreja. E não está desenvolvendo a ovelha. Olha, o Jean, nosso pastor, ele diz assim, eu sou mais pastor, quanto menos vocês precisam de mim. Porque quanto menos vocês precisam de mim, é porque mais entrou o evangelho em vocês. Então, aquela coisa de toda hora, uma pessoa que depende do pastor para tudo, pastor, que eu boto hoje branco ou boto azul? Tem que eu calço meia ou vou sem meia? Então, quer dizer, essa gente extremamente dependente, é claro que tem muita gente que gosta de se colocar nessa posição porque se sente importante, né? Da ovelha tudo, pesquisar, procurar o pastor, querer saber do pastor, não sei o quê. Mas aí o que acontece? Ela não está crescendo, ela não está ganhando autonomia como cristão. Né? Porque essa questão do sacerdócio que você está falando, né? Nós somos sacerdotes de nós mesmos, que foi uma conquista vinda através de Lutero. Sacerdócio de todos os crentes. Isso é o legado da reforma. Mas, Flávio, não é minha área, mas analisando de uma forma geral, eu vejo isso de uma forma proposital. Vejo que também muitos líderes de várias denominações, eles tiraram o viés realmente do cristianismo, o viés da igreja. Né? Analisando de uma forma geral, o viés se perdeu. Pode ser que agora, né, poucas denominações manteram realmente aquele viés do cristianismo, de Deus, de Jesus. O viés se perdeu por N coisas. Primeiro, pela vaidade, que é pelo pior, que é o de todos os males. Segundo, pelo dinheiro. Terceiro, pelo ego. Hoje, a maioria assim, de grandes líderes de nome de igreja evangélica, você vê que eles são muito egocêntricos. E, na verdade, o que tem que ser passado não é. É passado 1 milhão de outras coisas, mas o que tem que ser, a mensagem que tem que ser passada não é. E outra coisa que eu aprendi com um professor de história de esquerda, nessa questão do que o Flávio falou, de jovens que se perdem dentro de universidade, perdem valores que são até ensinados, fomentados dentro da igreja, o que acontece? Para você criticar a esquerda,
Você tem que conhecer a esquerda. E o problema é o seguinte, só é te passado, eu entendi o ponto de vista do Flávio, só é passado hoje um lado. E, na verdade, você tem que conhecer aquilo que você abomina. Porque foi como o meu amigo, dentro de sala, falou. Quando o professor falou, ele, não, professor, o senhor me desculpa, mas eu sou teólogo, tá errado. Essa questão, ele teve base porque ele teve ensinamento. Então, ele questionou e mostrou a verdade, porque ele teve, foi o que o Flávio falou, ele teve um chão, ele teve um solo para poder falar. E hoje isso não é feito. Porque não, até é, Ítalo, mas acontece assim. Falar em igreja evangélica é complicado, porque a gente é tão pulverizado que não dá para... Toda generalização nesse caso é perigosa. Mas assim, em muitas dessas grandes denominações que você fala, e nas pequenas também, é interessante que a ovelha conheça, mas conheça até a página 2. Porque dali para frente, se ela continuar conhecendo, ela se torna uma pessoa perigosa. Exato. Perigosa para o sistema. Questionável. Então, assim, vou dar um exemplo prático. A Igreja Universal. Lá atrás, nos primórdios da Igreja Universal, quando ela começou a crescer, o bispo achou que tinha que ter um seminário. Correto. Abriram um seminário. O que aconteceu com os fiéis? Começaram a estudar, passaram a questionar as próprias práticas da igreja. Aí o que ele fez? Mandou fechar o seminário. Então, é assim. Então, o conhecimento, ele é perigoso. Porque a pessoa começa depois, você pega aí, mas isso que você está dizendo não se coaduna com a palavra. Eu tenho aprendido lá no meu curso teológico, o negócio é diferente. O buraco é mais embaixo. Aí você começa a ficar uma pessoa perigosa. Então, é bom que conheça sim, mas até que ponto, e aqui eu vou generalizar, até que ponto nós queremos que os outros conheçam a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Isso está muito em moda, mas até que ponto? Aí eu me assemelho, Flávio, vamos dizer assim, esses líderes se assemelham àqueles padres, lá do filme O Nome da Rosa, aqueles padres que eles somente eles tinham acesso às escrituras, somente eles sabiam dos segredos, e não queriam que a população, as outras pessoas soubessem. Sim, e quem discordava de alguma coisa era colocado na fogueira. Sim, porque você vê, isso é bem conveniente. Se eu não me engano, foi o Concílio de Latrão, 1222. Proibiu-se a leitura da Bíblia para o leigo. A Bíblia é um livro muito complicado. Primeiro que já não tinha muito, porque antes da imprensa, os copistas ficavam ali, era um trabalho volumoso você copiar uma Bíblia para outra. Já não era uma coisa barata, era coisa das famílias nobres. No comum do povo, a Bíblia não caía na mão. Às vezes, alguns versículos eram transcritos. Mas foi proibido no Concílio de Latrão, se eu não estou enganado. Tinha padre até que não sabia ler. Né? Sim, mas por que proibiu-se a leitura da Bíblia? A Bíblia é um livro muito complicado, né? Então, quer dizer, não é coisa para ele, você precisa de um intérprete. O intérprete da Bíblia tem que ser o padre. A santa Sim, mãe tem ela que tem que interpretar para você. Né? E tal. E aí o que acontece? Se você retira ou não permite que a palavra esteja na mão das pessoas, qualquer coisa que você diz passa a ser verdade. Né? É a mesma coisa que eu digo para vocês assim, ó. Lá no Código Penal diz que cuspir no chão é crime. Você tem um Código Penal? Não tem. Então você não sabe. Apesar que o cardeal Caetano, quando falou para Lutero, você vai entregar a Bíblia na mão do povo, isso é um perigo. Ele estava muito errado, não. A gente vê o que fazem com a Bíblia hoje aí. Bárbara Leal, direto da redação, vou dar uma boa tarde para ela. Vamos à pergunta do dia, Bárbara. O pessoal que está chegando agora não sabe o que a gente está falando, porque o nosso debate aqui, ele permeia diversos assuntos. A gente começou falando do Dias Toffoli, e STF, e votação secreta, mesa do Senado. Fala aí com o povo. Exatamente. A pesquisa do dia diz o seguinte: Toffoli derruba a decisão de Marco Aurélio e a eleição no Senado será secreta. A pergunta que a gente faz para o ouvinte hoje é: você acha que o povo brasileiro sempre sai prejudicado quando a votação é secreta? Sim ou não? Lá no Facebook, o Sanduque Vilas diz: está tudo dominado. O Alexei diz: sem dúvida, querem esconder o quê? O Tony Ferreira diz: sim. E o mais triste é que mesmo correndo mudanças e renovação, as velhas e nojentas práticas continuam. Como disse o pastor Tuca, se Deus não agir, ninguém, ainda que esteja bem intencionado, não poderá fazer nada. Na live, a Lila Vilar diz que sim. É só repetindo a pergunta. A gente está perguntando se o ouvinte acha que o povo brasileiro sempre sai prejudicado quando a votação é secreta. Daí a Lila Vilar diz que sim.
A Ângela Assunção da Silva diz sim, o povo nunca sabe quem são os traíras. No WhatsApp, a residente Maria diz sim, somos prejudicados. O Luiz de Niterói diz, sobre o tema de hoje, sim, esse povo do STF, com esse negócio de não permitir que o voto seja aberto, prejudiquem muito o povo. Aliás, eles de lá só jogam contra o povo, né? Só espero que essa maracutaia não seja para eleger esse Renan Calheiros. O povo merece respeito. Ih, essa frase Cadê o eu Rodrigo? conheço. O hein? Cadê, nosso Rodrigo? povo merece respeito. O Alexandre diz sim, com certeza. A Maria de Fátima diz, é mais uma armação para prejudicar o povo. E principalmente o presidente, porque o Renan Calheiros se ele entrar, vai prejudicar e muito. O povo não está se ligando porque vem o carnaval e eles vão aproveitar. Mas se o meu povo se humilhar e orar, tudo pode mudar. O Martins Campos, da Cidade de Deus, diz, minha resposta é sim. E, por enquanto, essas são as participações que eu tenho. O pessoal tá vindo, né? Tá Meio vindo? atrasado, já chegou aqui. Eu tô assistindo na live, cheguei atrasado, posso participar? Isso, pode participar com a senha do dia, Bárbara. A senha de hoje é... Calma, deixa eu abrir a pauta certa, que eu já tô adiantando a pauta de amanhã. É Atos 10:36. Ó, pode ir participando ainda aí pelo telefone. Hoje está concorrendo o quê, hein, Bárbara? O CD autografado do Matheus. Matheus Gripe, o CD Caminha Comigo! Caminha comigo, seja meu abrigo. Tá concorrendo aí esse super CD do Matheus Gripe. Você pode participar ainda dá tempo, ainda temos 10 minutinhos. Você pode aí trazer a sua participação rapidinho, porque você faz parte dessa engrenagem. Tem aí o telefone, Azeitona? 2447-0773. Eu quero algum áudio do WhatsApp, hein? WhatsApp Betel 21 9 8666 Ó o povo da live do Facebook aí, ó. O povo da live do Facebook tá aí ligado na nossa live hoje. Show, Facebook. Pessoal que gosta sempre de estar acompanhando a gente pela live. Vou perguntar aqui aos debatedores se eles viram aqui a opinião de algum ouvinte. Gostariam de estar comentando sobre a opinião de algum ouvinte. Assim, eu acho que os ouvintes Flávio. perceberam que realmente todo ato secreto impede o conhecimento da população. Eu penso que isso precisa ser mudado futuramente, talvez por esse novo Senado que se apresenta aí com grande renovação, acabe caindo por terra essa coisa da eleição para a mesa diretora da Câmara e para o seu presidente pela via secreta, e passa a ser público, mas pelo menos por hora, conforme o regimento, eu concordo que essa vez pelo menos seja assim, e que futuramente não. Eu quero só fazer uma correção, Fábio. Sim. Que eu falei que foi o Concílio de Latrão em 1222. Em realidade, foi o Concílio de Toulouse em 1229. Então. Só para lembrar isso. Proibiu a leitura da Bíblia em língua vernacular. Lembrando que na Igreja Católica a língua oficial é o latim. Então, o leigo não poderia ler a Bíblia na sua própria, no seu próprio idioma, né? No caso. Quer dizer, já era difícil alguém ter a Bíblia na mão e ainda ter que ler em latim. Pelo amor de Deus. Né? É isso. É isso. Ítalo. Sobre a questão o Flávio, né? O Flávio disse que ele é a favor da decisão do Toffoli. Eu mesmo olhando pelo lado bom, eu acho que ainda... Eu não sei, mas eu acho que se eu fosse livre, se a eleição ela fosse aberta, acho que fosse seja secreta... a próxima mesa diretora, o próximo presidente do Senado, eu acho que nessa a gente tem que respeitar as regras do jogo, mesmo não gostando delas. Porque eu penso que é, mais uma vez, muito ruim um poder interferir no outro poder, que é o poder judiciário, mudando a regra do jogo do poder legislativo, né? Então isso tem que ser mudado por dentro, não a mudança vindo de fora para dentro, mas mudando por dentro mesmo. Olhando por essa questão de respeito dos poderes, né, é plausível, e eu também tenho entendimento que, foi o que o Flávio falou, a mudança tem que vir de dentro, né, não de fora. Né? Claro que
seria mais uma intransigência, isso, do judiciário, né? Mas eu acho que com uma postura dessa do Toffoli, quem sabe as coisas estão começando, cada poder está começando a... Palavra intransigente, né? Isso, quem sabe cada poder está começando a tomar sua postura, cada um dentro do seu quadrado, cada um faz o seu trabalho e assim segue. É porque muito espetáculo a gente viu. A gente viu aquele espetáculo que foi a votação do impeachment, né? Que foi um espetáculo. Horas de transmissão ao vivo. Mas você sabia que eu gostei Eu gostei. Gostou? Eu gostei. Teve cuspe, teve... mas quase teve... Mas foi legal. Por Deus, pela família. Teve grito de Marighella, teve de Ustra. Foi legal. Eu acho que, olha... Eu acho que o Brasil precisa... Se não tivesse acontecido aquele espetáculo no impeachment da Dilma, não seria o Brasil. Eu acho que ali as máscaras... assim, eu acho que o deputado acabou refletindo um pouco do que é o brasileiro, né? De um modo geral. Alguns foram serenos, alguns foram cordatos e teve uma que falou do marido, mulher de um prefeito, ele no outro dia foi preso. Exato. Assim, eu acho que tinha que ter esse espetáculo. Ali para bem e para mal, eu acho que foi um reflexo do Brasil como um todo. Né? E cada deputado, por óbvio, atirando para a sua plateia local. Aí ia lá fazer um discursinho que, para aquele curral eleitoral dele, era muito significativo, né? Mas, assim, eu acho que teve fatos lamentáveis na própria exposição, que você não espera aquilo de um parlamentar, mas quando você tem um parlamentar com o nome de Tiririca, né? Outro Zé do Brejo, não sei o que lá. Mas engraçado é que quando ele votou sim, nego né? gritando, batendo palma, tipo assim, tu olhava então... aquilo ali, pô, cara, tu tá num picadeiro. Não, é sério. É o reflexo do povo. Não, isso é sério. O outro por Marighella, o meu voto é não. Glauber Braga do PSOL. Que por sinal vai sair um filme, né? Tá saindo o filme aí. Direção... Com dinheiro da Lei Rouanet. E é bom. Direção do Wagner Moura. 10 milhões foi gasto nosso, né? E tem um pastor que participa do filme, que é o Henrique Vieira, que é do PSOL. Também, não há que se esperar nada de diferente. Pastor, cara. 10 milhões foram captados pela Lei Rouanet. Isso já desde 2014, que essa verba foi liberada, e ainda no governo Dilma. Com certeza. E o produtor, que é esse ator aí famoso, aí, Wagner Moura. Wagner Moura, que é até um bom ator, né? Mas como pessoa eu dispenso comentários, né? Mas enfim, ele já avisou. Esse filme tem lado. Não espere, se você está querendo assistir, chegar lá e ver a reprodução de fatos históricos, nada disso. O filme tem lado. Pode ter certeza que ele vai apontar esse assassino, né? Que o nosso ex-chanceler era motorista particular dele, o Matheus. Esse cara foi o que criou o chamado, ele escreveu um livro chamado Manual do Guerrilheiro Urbano. Isso aí. Onde ensinava como que a guerrilha deveria roubar, matar, explodir, torturar. Se você quer aprender para ser guerrilheiro urbano, leia esse manual do Marighella. Agora, por óbvio que isso não vai aparecer no filme. No filme ele vai aparecer como herói. Como herói, injustiçado e por aí afora. Mas ainda bem que pelo menos esse Wagner Moura, ele foi sincero. Tá? E se tem alguma coisa de louvável nisso, foi a sinceridade dele em dizer que o filme tem lado. O filme não é um filme isento. Né? Mas por que o filme não é isento? Porque ele quer pegar a crítica. E a crítica especializada é uma que... Tá do lado dele. Tá. Exatamente. Claro. Ele não está a fim de pegar... Para os militantes, é um filme para os militantes e para a crítica que é esquerdista. Tanto que quando foi citado a hipótese de ter um filme do Sérgio Moro, que é um ícone na justiça e prestou um excelente trabalho e está prestando como ministro, na ideia de fazer um filme, e ele, seu ator, queria protagonizar o Sérgio Moro, tem o perfil, né, pelo Capitão Nascimento, se você olhar que teria o perfil, ele disse que jamais faria. Por quê? Porque o Moro foi o cara que mandou prender o Lula. Mas seria uma incoerência, mas aí eu concordo com ele, seria uma incoerência muito grande. Ele que acha que o justiçado, preso sem motivo... Preso político, como ele chama. Que foi golpe, que fizeram com a Dilma foi golpe. Agora ele vai ser o Sérgio Moro no cinema? Não faz o menor sentido. Eu espero que esse filme dele seja um fracasso de bilheteria, como foi o Filho do Brasil. Que foi um cara, e esse filme do Filho do Brasil acabou com a vida do Fábio Barreto, diretor.
Foi. Que logo depois ele teve um acidente Mas de todo mundo carro. ficou muito rico com esse filme. Não posso falar Não acho não, especificamente hein? do Não, mas o dinheiro que foi captado, olha, as empresas, Captado. as Agora, empresas a que investiram bilheteria, no filme, a não, bilheteria, bilheteria foi zero. bilheteria. Ele foi um fracasso de bilheteria, botaram na TV e tal, mas ele foi um fracasso. Agora, você vê o filme da Lava Jato, foi um sucesso de bilheteria. O Porque Fábio Barreto era tá só mentira vegetando e o outro na verdade. cama. Exato. O cara tá vegetando na cama. Depois que ele fez esse filme, não Aham. fez mais nada. Fez mais nada, né? Olha a zica que tava em cima desse filme, hein? Mas as empresas que financiaram, todas com interesse de puxar saco do Lula, né? Foi muito dinheiro investido na produção e o filme foi um fracasso de bilheteria. Ó, rapaz, o povo é inteligente. O povo sabia que aquilo era uma coisa manietada, entendeu? Para agradar o criminoso número 1. Você vê o filme da Lava Jato, que não tem apelo emocional nenhum, foi um sucesso de bilheteria. É. Né? Porque as foi pessoas mostrando a percebem verdade. Sim, a gente Verdade. vê, por exemplo, a série O Mecanismo. A gente vê que é também febre. Sim, pois Sim, é. é um dos mais assistidos. Exatamente. Quer dizer, as pessoas percebem, as pessoas não são tontas como Hoje, querem vender. hoje as Por isso que pessoas o Zé elas estão Padilha teve que sair fora do Brasil. Exato. Não, mas exato. Hoje as pessoas, elas têm hoje o que você quer ver. Eu vou dar um exemplo. Tem muito amigo meu esquerdista que compartilhava certas coisas do PT, compartilhava aqui no governo Lula. Depois da saída da Gleice Hoffmann à posse do Maduro, eles já não estão compartilhando mais, já até apagaram certas coisas do PT. Por quê? Porque ficou muito claro o que a eleição do Haddad representou. O plano, se você olhar o plano de governo do Haddad, é só procurar na internet que vocês vão conseguir ler. Era transformar isso aqui numa Venezuela. Eles queriam censurar a mídia. Eles queriam censurar a mídia. E é o que eu falo para os meus amigos esclarecidos. Inclusive, até um professor de história que volta e meia a gente debate na internet. Eu não te perdoo, porque você é um cara esclarecido. Ter votado no PT, sabendo que essa máquina era capaz, era um projeto de perpetuação, um projeto desgraçado, um projeto maldito, de perpetuação de poder. Eu não posso perdoar você que é esclarecido que votou no PT. Você pode tecer críticas ao Bolsonaro, enfim, critique. Eu acho que tudo tem que ter crítica, mas você votar num projeto, num partido que se transformou numa facção criminosa, cara, e a posse, alguém que defende direitos humanos, chegar a falar que vai à posse de Nicolás Maduro, cara, isso é uma afronta, isso é cuspir na cara da sociedade. Alguém isso, viu o vídeo da Benedita? Isso é ignorar. Lula, eu te amo. Cara, isso é ignorar. Isso é ignorar a dor daquele povo. É ignorar a dor daquele Chamou povo. todo É mundo ignorar pra os ligar pra mortos, noite de é ignorar Natal, quem tá mas ela passando não foi. fome. Ela não foi pra noite A de Natal. Gleisi também não. Eu sou dos direitos A humanos. Gleice Eu luto. fez um bolo. A Gleice fez um bolo Foi pro passar o Natal na casa da irmã. Também chamou para ir passar o Natal lá na porta da Polícia Federal lá em Curitiba. Aqui, gente. Aí ela fez um bolo. O Azeitona e foi pegou pra aqui casa a dela. Benedita. A Gleice Ó. foi. O nosso maior líder está preso injustamente. E todos nós temos confiança nele e por isso nós queremos que ele não se sinta só. Ele tem uma multidão, ele tem milhares de brasileiros e brasileiras que o estão abraçando todos os dias no seu bom dia, no seu boa tarde, no seu boa noite. Nós vamos engrossar as nossas fileiras. Venha você também passar o Natal com Lula em Curitiba. Nós estamos chamando todos nos bairros, na sua cidade, já formando uma grande comitiva. Vamos abraçar, vamos dar carinho. Jesus nasceu para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. E para que nós tivéssemos liberdade. Liberdade para Lula, Lula livre e um grande Natal com muito carinho, com muito amor para ele, porque ele merece. Faremos justiças de amor, de carinho e de fraternidade. Venha para o Natal em Curitiba, com Lula. Agora, agora olha, desculpa. Mas ela não foi. Cara, comparar Jesus com um espraguejado desse, um cara amaldiçoado. Cara, como é que as pessoas perdem a noção do senso do ridículo? Isso é proposital, rapaz. Você não perdeu a noção. Eu achei não. muito fofa, ironizando, achei muito fofa a Benedita. O Haddad também convocou, mas Aí passou em você São vai Paulo. entender. Como é que pode? Você vai entender por que o Rio de Janeiro é o que é. Teve Brizola como governador, aí teve Moreira Franco,
aí Brizola, aí Nilo Batista, Eita, vem fera. essa dona aí como governadora para terminar o mandato. Depois, Antony Garotinho, Rosinha Garotinho, Não, Sérgio Garotinho Cabral, honesto. Pezão. Gente, esse Estado tem condições de estar de pé? Não pode. Com esse monte de Não, mas uma de coisa eu vou defender, o garotinho governador. honesto. O garotinho honesto. Olha, rapaz, eu te diria uma coisa. Oi, Ela caiu pensa aqui, aí- peraí, deixa eu pegar. No mínimo que ele fez, ele gosta da inocência. Ele é só um garotinho. Mas, Olha, cara, ele olha, liga o pra debate, cá, hein? não, mas o debate Ele dele liga é pra cá, governador. quando acontece Eu isso. denunciei a quadrilha de Cabral e Pisciani. Olha, cara, tu chora. Gente, eu tenho que terminar o debate. Agora Tchau, que o debate tchau. tá pegando Acabou. fogo. Tchau, tchau. Então, a gente começa a falar de PT, de Lula e Benedita, esse recado tão fofo. Aquela porra. Bárbara, vamos aí aos nossos... Deputado Tiririca do PR. Senhor presidente, pelo meu país, meu voto é sim. Então vamos lá. Ai, 100% dos ouvintes, todo mundo acha que sim, que prejudica. Vamos ao nosso sorteado de hoje? Vamos lá. O sorteado de hoje é André Martins Campos, aqui da Cidade de Deus. Parabéns, André Martins. Deus abençoe. Obrigado, Bárbara, pela participação hoje. E toda a mesa hoje quer te dar um abraço, tá, Bárbara? Toda a mesa hoje do debate Com quer te dar um certeza. abraço. A gente está fazendo aqui o debate, a gente está rindo, brincando. A Bárbara perdeu a vozinha dela sábado, não foi? Sexta-feira. Sexta-feira. Que Deus console toda a tua família, tá, Bárbara? Obrigada. Deus console teu coração. Você está bem, Tô. graças a A Deus. gente tá bem. Mas que Deus console aí, porque a saudade é que fica agora. E o carinho e esse debate nós hoje dedicamos. Como é que é o nome da sua vozinha? Juraci. Dedicamos esse É. debate hoje a Juraci, Dona tá, Bárbara? Juraci, Tá em bom, memória, obrigada. Deus abençoe ela. É um privilégio, Bárbara, para nós perder alguém é sempre difícil, mas tanto eu quanto você perdi meu avô mais ou menos na sua idade e minhas avós já mais velho. É um privilégio para a gente ter convivido com a avó por mais de 30 anos. Verdade. Né? Com Se certeza. pensar, por exemplo, no caso da minha esposa, que não conheceu nenhum dos avós, né, avós, e ainda perdeu a mãe com 15 anos, né? Então, a gente poder chegar a essa idade, né? Você, claro, 20 anos pelo menos que eu, mas ainda tendo avó, como eu tive também, meu avô na sua idade, e minhas avós, uma morreu com 95, eu já tinha 40 e tantos, é um privilégio, passar de 40 anos tendo avô e avó, né? E isso é muito legal, é muito bom ter avô e avó. Ô, Guardo saudosas lembranças dele, né? Eu sei que é um momento difícil, mas vai ficar os bons momentos na sua memória com relação à certeza. sua avózinha. 92 anos, né, gente? Era muita idade. Bastante Quase um tempo. século. É. Então, e firme lá, né? Isso é uma bom. dádiva. Como? Isso Meu é uma Deus do dádiva. céu. Uma dádiva. Isso é uma dádiva. Chegar a uma idade assim, né? Eu tenho um avô com 82, tenho outro com 76 e falo. Eu tô pedindo a Olha. Deus 84. 84 eu tô só. A Beth vai deixar, mas Vai Eu deixar. quero viver tipo a Dercy Gonçalves, até os 102, falando bastante besteira. ainda vai fazer um templo igual a Indo- dela, que aquilo não é caixão, né? Aquilo Indo é pro um bingo, templo. gritando bingo sem marcar o bingo, entendeu? Oh, meu Deus. Obrigado, Flávio França, pela sua participação aqui no debate, sempre. Muito obrigado. Amém. Júlio Santos. É uma alegria estar aqui novamente. Eu diria, o Flávio até citou as palavras de Jesus, a leitura da realidade que está diante de nós, dos tempos. Eu até vi um pronunciado do Dallagnol, o procurador lá da Lava Jato, e ele falando da importância das votações lá da Câmara e do Senado, do Congresso, nos chefes, e eu creio que hoje a gente tem, né, um ex-presidente preso, daqui a pouco creio que a gente vai ter um outro também preso, outro ex-presidente, se não morrer, né? Se não descer a vala antes. Enfim, autoridades. Então, assim, apesar dos pesares, né, do país ser conhecido lá pelos franceses como país dos papagaios, aí essa coisa toda, eu tenho esperança no Brasil de que a gente está entrando aí num caminho, né, a gente aposta nesse governo que realmente possa vir as mudanças. E eu aposto, e aí a questão do debate em si toca isso, né? Então, realmente, as leis lá, os legislativos que nós votamos e colocamos lá, que tem que colocar, né? As leis, Verdade. tocar a coisa lá, fazer com que aconteça. Mas é um prazer estar aqui.
debatendo esse assunto. A gente também entrou aí no métier da igreja, da vida, né? E que não poderia no faltar. Todo, né? Faz parte, né? Faz parte, verdade. Da vida dos nossos ouvintes também. É uma alegria estar aqui. Show! Daqui a pouquinho você vai orar, temos aí 30 segundinhos de oração, você vai estar orando, tá, pastor Júlio? E nosso querido Ítalo Félix. Só agradecer mais uma vez essa rádio maravilhosa, que nos dá a liberdade de trabalhar sempre com a verdade, de estar aqui em defesa da democracia, em defesa do povo, mostrando o que é direito do povo, mas também mostrando o que é dever, e a nossa luta é essa. Isso aí. Vamos à luta, né? Sempre. A luta continua, companheiro. Brasileiro sem luta não é brasileiro. Não é, né? Brasileiro não desiste nunca. E eu tenho que agradecer aqui a minha ficha técnica e agradecer que amanhã, gente, o Orsino Filho está de volta. Amanhã nosso querido Orsino Filho está de volta. Então, depois dessa jornada aí, descansando um pouco, né? Cuidando dos filhos, cuidando da sua família. Um grande abraço, pastor Orsino Filho, sempre agradecendo a confiança de estar aqui nessa cadeira que é sua. E também agradecer aqui na produção a jornalista Bárbara Leal, agradecendo aqui na operação de áudio DJ Azeitona. DJ Azeitona, e agradecendo aqui na recepção e produção nossa querida Divina Castro. Estamos de volta amanhã com Orsino Filho, mais um debate Betel para todos vocês. Vocês estão ouvindo pela madrugada, continue com Madrugada Betel e a gente com frequência máxima. E vamos agora para o nosso momento de oração. Pastor Júlio, temos 1 minuto.